Milionário fica chocado ao ver mendiga negra surpreender gênios que recusavam comida. Henrique não acreditava no que via. Ali, no meio daquela mansão gigante, cheia de quadros caríssimos e mobília que parecia saída de revista. Uma mulher que ele mal conhecia, humilde, pele negra brilhando na luz fraca, fazia o impossível. Conseguia arrancar um sorriso das bocas trancadas dos seus filhos gêmeos, Lucas e Lívia. Aqueles dois que, desde que a mãe deles, Beatriz, morreu de repente, sequer queriam encostar comida no prato. Dias e noites em claro, silêncio sufocante, olhares vazios. A mulher, Clara, com seus lápis de cor surrados, rabiscava em papéis amassados, desenhos que pareciam mágicos demais para aquele ambiente frio. Ela falava baixinho, quase cantando, e os gênios, que antes estavam de cabeça baixa, começaram a olhar, a ouvir, até pegar os lápis e desenhar com ela. Henrique sentiu algo quebrar dentro dele. Um nó gigante na garganta, o peito apertado, como se todo o peso, porque parecia que só de estar ali, ela tirava a casa inteira do silêncio sepulcral que reinava. Henrique observava desconfiado, com aquele misto de espanto e medo. Clara trazia uma energia estranha, uma luz que parecia desafiar o luto que dominava tudo ali. Ela mexia com as crianças como se fosse parte delas. Um talento raro, bruto, algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Nem tudo naquele momento brilhava. Henrique conseguiu notar os olhos dela, tão vivos, mas escondendo feridas, aquelas raízes profundas de um passado duro, cheio de discriminação, de batalhas invisíveis que ela, nunca advertida, carregava calada. Ele viu tremor nas mãos dela, quando um dos gênios pediu mais desenhos. Ouviu quase um sussurro, que não fez sentido para ele, mas que denunciava uma sombra que Clara não queria soltar. Enquanto Henrique tentava digerir isso tudo, uma outra história escura caminhava sorrateira até eles. Um ex-parceiro de Henrique. Alguém tão azedo pela fortuna que ele construiu. Henrique, pela primeira vez em meses, sentiu o coração bater diferente perto dela. Um estranho e perigoso sentimento. Enquanto os gêmeos, tão fragilizados, começavam a abrir as portas da alma com aqueles desenhos coloridos e brincadeiras que só Clara sabia inventar. Mas o que viria a seguir dissolveria certezas e derrotaria defesas. Um segredo guardado, uma revelação que poderia destruir não só aquela nova rotina delicada, como tudo que Henrique havia tentado construir. Uma tempestade que ameaçava não só aquela mulher e aqueles filhos, mas a definição completa do que era família para ele. Henrique, naquele instante, se preparava para algo raro para ele. Falar o que sentia de verdade para Clara. Um amor nascendo na dor. Mas quando estava prestes a abrir o coração, uma notícia chegou. Algo cruel, algo proibido, um abismo entre eles. E a pergunta que ficou no ar era tão angustiante quanto o silêncio que paira após o grito. Será que Henrique conseguiria segurar todo esse peso? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique ainda estava perdido em pensamentos, prestes a abrir seu coração para Clara, quando do nada, uma batida na porta ecoou pela mansão, quebrando o encantamento do momento. Ele franziu a testa, o coração acelerado. A paz que finalmente tocava sua casa estava prestes a ser interrompida. Clara, distraída, não percebeu, mas ele sentiu um arrepio na espinha. A porta se abriu com um rangido e em pé estava um homem que Henrique não via há anos. Era Edmund, seu ex-sócio, com um sorriso que mais parecia uma máscara fria. O rosto dele estava marcado por um rancor profundo, algo que Henrique nunca soube como explicar. Prazer em revê-lo, Henrique, disse Edmund, com uma voz suave, mas com um toque de veneno. Vejo que você tem feito novas amizades. O gêmeo, ainda concentrado em seus desenhos, não percebera atenção. Clara levantou a cabeça, o olhar se alternando entre Henrique e o recém-chegado, a preocupação se espalhando pelo seu rosto. Henrique não conseguia esconder a mágoa. Ele já sabia que aquele encontro não era casual. Que você quer, Edmund? Perguntou.
sua voz saindo mais alta do que pretendia. Um misto de raiva e alívio por finalmente confrontar o homem que de alguma forma ainda o atormentava. Vejo que você está querendo reconstruir sua vida após a tragédia. Edmund respondeu, lentamente, como se tivesse degusto. Mas que tal eu colocar algumas cartas na mesa? Ele se virou, gesticulando para o hall vazio da casa, como se desejasse que tudo ao redor fosse seu cenário. Henrique começou a ficar inquieto, o nó na garganta retornando. Clara apertou a mão ao lado, com um gesto de suporte silencioso. O que você quer dizer com isso? Henrique insistiu, sentindo a urgência no ar. Edmund respirou fundo. Ah, Henrique, você não percebeu? Sua doce Clara é mais do que parece, disse, destacando-se em um tom insinuoso. Tem um passado que pode vir a ser muito problemático. A família dela não é exatamente admirada em certos círculos. O coração de Henrique disparou. Uma avalanche de perguntas inundou sua mente. A última coisa que ele queria era que Clara fosse envolvida em algo sombrio. Calha a boca! Gritou, a raiva e o medo se entrelaçando. Mas Edmund prosseguiu, decidido a perfurar a tranquilidade que ele havia construído. Sabia que ela perdeu o filho? Ele disse, e a revelação cortou como uma faca. E que desde então viveu em meio à precária linha entre a sobrevivência e a vida no submundo. O que você realmente sabe sobre essa mulher? Clara ficou paralisada. As cores das páginas que desenhava parecendo desbotar diante da verdade nua e crua que surgiria. Os desenhos sobre a mesa pareciam, de repente, pequenas armas e um campo de batalha. Henrique, encarando Edmund, viu uma oportunidade de proteger o que amava. Você tá mentindo! Gritou, mas as palavras pareciam sem força. Ele sentia a terra se movendo sob seus pés, suas certezas começando a desmoronar. Mentes como a sua não acreditam na verdade, Henrique. Edmund sussurrou, o silêncio na sala transformando cada palavra em um açoite. Uma tensão pesada pairou, enquanto Henrique se tornava uma tempestade interna, lutando contra os fantasmas que ameaçavam devorar tudo o que havia encontrado. Mas antes que pudesse responder, uma notificação no seu celular soou, quebrando a tensão. Era uma mensagem de seu advogado. Urgente, precisamos conversar sobre o testamento de Beatriz. As palavras passaram como um raio em sua mente. O que mais estava escondido? O que mais poderia desmoronar naquele momento? O clima estava elétrico. A sensação de que tudo estava prestes a desmoronar, e Henrique se viu preso em um turbilhão de emoções, como se o tempo tivesse parado. Olhando para Clara, ele sabia que a verdade poderia ser a faca que cortaria tudo ao meio. E agora, o que mais ele estava disposto a perder? Enquanto Henrique tentava processar todas aquelas informações, a tensão no ar era palpável. Ele olhou para Clara, que estava visivelmente abalada, com os olhos arregalados. Tentando reunir as palavras que faltavam. Era como se o tempo tivesse parado, e por um breve momento ele esqueceu o que Edmund havia revelado. Mas a angústia estava ali, grudada, como uma sombra. Então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um barulho ensurdecedor ecoou pela casa. Uma explosão, seguida por gritos, preencheu o ambiente. O impacto reverberou nas paredes, quebrando a atmosfera que até então era de uma tensão suportável. Os gênios saltaram da mesa, assustados, chorando em pânico. Henrique, atordoado, segurou a mão de Clara como um instinto primitivo. O que foi isso? Ele gritou, a adrenalina disparando. A porta da entrada se abriu com força, revelando uma nuvem de fumaça que entrava, como um sinal de que tudo havia mudado de forma irrefutável. Edmund sorriu, mas havia algo maligno em seu olhar. Algo que Henrique nunca havia notado antes. Você realmente achou que poderia escapar do seu passado? Disse Edmund, com um tom que mais parecia um aviso. O jogo acabou, Henrique. E essa doce mulher que você está defendendo, ele olhou para Clara, é parte do problema. Uma figura encapuzada, emergindo da fumaça, apareceu de forma abrupta. Era rápida, com movimentos que pareciam coreografados. Antes que Henrique pudesse reagir, a figura já estava na sala, cercando-os. O cheiro de pólvora era intenso. Clara! Gritou Henrique, tentando empurrá-la para trás dele, mas era tarde demais. A figura se lançou em direção a ela. Saia! Não se aproxime! Ele rugiu, coração acelerado, enquanto uma luta pela vida se desenrolava. Mas no meio do tumulto, Clara parou. O olhar dela estava concentrado na figura, os olhos arregalados, como se reconhecesse algo. Não! Ela gritou, abrindo os braços de forma desesperada. E de repente a figura parou.
O capuz escorregou para trás e Henrique ficou paralisado. Era um rosto familiar. Guto, um antigo amigo de Clara. Alguém que ele conhecia, mas que há muito supunha estar perdido. Clara, precisamos falar, ele disse, a voz carregada de emoção e tensão. Essa reviravolta transformou todo o cenário. Não era uma ameaça, mas um grito de socorro. Henrique não podia acreditar no que estava vendo. O passado de Clara estava se desdobrando diante dele de uma maneira que ele jamais esperaria. Você não entende, eles vêm atrás de mim. Eu não posso voltar, não posso deixá-los pegar você. Guto implorou, seus olhos transmitindo um desespero que cortava o ar como uma faca. Henrique sentiu o mundo desabar. As peças do quebra-cabeça viravam uma trama complexa e aterrorizante. Enquanto isso, os gêmeos choravam, buscando abrigo. O passado de Clara, suas dores, suas perdas, tudo estava ali, exposto no calor da luta e da lembrança. O que era apenas um momento de vulnerabilidade, agora estava sendo transformado em uma complicada rede de segredos. Edmund, embora em silêncio, parecia se alimentar da confusão como um predador. Ele sabia e havia arquitetado essa cena. Agora, Henrique, ele falou com um tom de desafio. Você percebeu que essa mulher que você ama é o seu maior risco. As palavras ecoaram na mente de Henrique, como um tambor batendo. O que mais ele não sabia sobre Clara? O quão presa ela estava em um mundo que ele não conhecia. E naquele momento, um novo pensamento surgiu. A única verdadeira ameaça não era a figura enigmática, ou mesmo Edmund. Era o conhecimento que poderia devastar tudo o que ele havia começado a construir. As informações que Guto tinha, segredos que ele não estava preparado para ouvir. Ele olhou para Clara e o medo misturado com o amor tomou conta dele. Enquanto a tensão na sala aumentava, uma pergunta pairou no ar, carregada com uma carga dramática. O que mais estava para ser revelado? Como o passado de Clara afetaria tudo o que Henrique mantinha caro? E mais importante, até onde ele iria para proteger o que amava? O silêncio após a pergunta foi interrompido apenas pela batida acelerada de seu coração, deixando todos na sala em estado de espera. Henrique olhou de forma intensa para Clara, seus pensamentos tumultuados, sua mente uma tempestade. Ele sabia que precisava agir. O passado de Clara agora parecia estar prestes a explodir em suas vidas. E no meio daquela confusão, Guto parecia desesperado, clamando por ajuda. A tensão no ar era tão densa que parecia que podiam cortá-la com uma faca. Você precisa se afastar! Henrique gritou, olhando para Guto. Sua voz ecoando. O que ele estava fazendo ali? O que ele sabia que poderia mudar tudo? Mas Guto não parecia prestando atenção. Seus olhos estavam fixos em Clara. Um misto de imploração e medo. Clara, temo que ir. Eles já estão chegando, Guto disse. A urgência clara em sua voz. Poderia ser um aviso ou uma ameaça. Henrique não sabia. O que ele não entendia era por que Clara não reagia. Por que seu olhar estava atingido de reconhecimento e talvez um pouco de dor. Então, do nada, uma sirene distante soou, estrondando na quietude da mansão. O coração de Henrique disparou. Algo maior estava se aproximando e a sensação de que os fantasmas do passado estavam se agigantando para devorá-lo se intensificou. Quem está chegando, Guto? Henrique exigiu saber. Ele precisava de resposta agora. Mas antes que pudesse obter qualquer esclarecimento, Edmund riu, um som frio e seco. Você realmente acredita que pode protegê-los? O que você conhece sobre o passado dela, Henrique? O que você realmente conhece? Clara finalmente parecia acordar de seu estado de transe. Ela olhou fixamente para Guto, os olhos brilhando com uma revelação. Você não me disse que voltariam a procurá-la, disse ela, sua voz tremer. E tudo em Henrique pareceu se despedaçar. Voltariam? Quem? Ele perguntou, a raiva começando a substituir o medo. Esse era o ponto de virada, a estaca no coração de tudo que ele queria proteger. Ele não sabia qual era a história dela, mas agora parecia que 1000 segredos estavam se aglomerando, prontos para serem revelados. Mas antes que qualquer um pudesse responder, a porta da mansão foi arrombada com estrondo, e 5 homens vestidos de preto invadiram o local. O pânico tomou conta do ambiente enquanto Clara se encolhia. Não! Ela gritou, como se ao gritar implorasse para que o tempo voltasse. Isto não pode estar acontecendo. Henrique sentiu seu corpo tremer. Ele queria proteger as crianças, mas Clara estava em perigo. Ele precisava escolher. Sua vida estava agora entrelaçada com o passado dela, e os próximos segundos eram uma luta por sobrevivência. Ele olhou para Edmund,
que parecia estar em êxtase com o caos se desenrolando. Um verdadeiro maestro da desgraça. Vamos! Henrique gritou, segurando Clara e puxando-a para perto. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, Guto atirou um olhar quase desesperado. Henrique! Não a leve! Eles a reconhecem. Seu passado não é apenas dela, é seu também. O tempo pareceu congelar. Henrique olhou para Clara e então para Guto. O que você está dizendo? E aquela pergunta ecoou pela sala enquanto os homens de preto se aproximavam. A verdade estava prestes a ser exposta, e Henrique estava a um passo de entender que o que ele mais queria preservar poderia estar trancado em um passado sombrio que se entrelaçava perigosamente com a sua própria história. As irmãs, Lucas e Lívia, chorando, observavam em silêncio, sem saber o que estava prestes a acontecer. Estrondos e gritos escandalosos preenchiam a casa, mas tudo o que Henrique conseguia ouvir agora era a própria batida do seu coração, ressoando como um sino de alerta. Havia algo que eu não te contei, Clara sussurrou, quase em fio de voz, como se cada palavra ferisse. Um segredo que eu carregava, que poderia nos destruir. E a tensão entre eles aumentou, como uma bomba prestes a explodir. Henrique, sem palavras, sentiu o ar pesar ao lhe ocorrer que o verdadeiro inimigo poderia não estar do lado de fora. Será que ele conseguiria viver com isso? A tensão pairava no ar como um fardo, e Henrique olhou para Clara. Seus olhos buscavam respostas, enquanto Guto entorava, desesperado. Porta estava arrebentada, e 5 homens vestidos de preto se aproximavam, a fúria nos olhos. Era um momento que poderia mudar tudo, e ele sentia isso. Clara, o que está acontecendo? Ele gritou, cercado pelo medo. Gênios choravam, se agarrando a ele, buscando proteção. Ele queria gritar de novo, mas a angústia parecia prendê-lo. Os homens estavam quase na porta, e o tempo se estendia. Guto olhou para Clara com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Eles não podem te levar, ele disse, a voz tremendo. Eles vão te forçar a voltar, Clara. Não podemos deixar isso acontecer. Voltar para onde? Henrique se virou para Guto, o peito apertado. O que você sabe que eu não sei? Cada palavra saía com um peso insuportável. Mas antes que Guto pudesse responder, os homens irromperam na sala, como uma tempestade. O líder do grupo, um homem alto, olhou firmemente para Clara. Você tá conosco, Clara. O tempo da escolha se acabou, ele disse, a voz baixa, mas ecoando com uma autoridade assustadora. Clara lutava com as palavras, e Henrique viu que o rosto dela estava pálido. Não! Não posso voltar! Eu não sou mais quem você pensa. E ao dizer isso, houve um silêncio carregado como se todo mundo tivesse ouvindo. O agressor deu um passo em frente. Você sabe que não tem opção. Sua família está esperando. O queixo de Clara tremeu. Uma revelação pesada pairou sobre elas. Um peso indescritível. Que família? O que ela havia escondido? Henrique olhou de forma intensa para ela, buscando alguma explicação. O nó na garganta parecia querer estrangulá-lo. De repente, Guto interveio. Você não pode levá-la. Clara não tem nada a ver com o passado. Guto estava em pé na frente dela, como se tentasse se tornar um escudo. Os homens de preto avançaram e empurraram Guto para o lado, mas ele se mantinha firme. Clara, me escute. Eles não têm poder sobre você. Mas tem algo que precisam saber. A voz dele estava quase quebrada. Antes que ele pudesse dizer mais, uma mulher apareceu atrás dos homens, vestida com sobretudo longo e uma expressão sombria. Ela tinha cabelos longos e negros, e os olhos refletiam uma história que parecia infinita. Você não precisa se preocupar, Guto, ela disse, a frieza na voz cortando o ar. Eu tô aqui para resgatá-la. As palavras dela foram uma flecha. Henrique sentiu a terra se mover sob seus pés. Isso era um resgate. Enquanto cada olho na sala voltava para a mulher, estava claro que o que antes parecia um simples sequestro ganhava dimensões que ele nunca imaginara. Clara tremeu, como se uma lembrança tivesse assolando. A mulher olhou diretamente para Henrique e disse com uma calma inquietante. Você deve entender, Henrique. O que está prestes a ser revelado não é sobre o que ela fez, mas sobre quem ela realmente é. O coração de Henrique parou. O que era isso? As palavras ressoavam em sua mente, como um eco que nunca cessava. Uma revelação que poderia desmoronar tudo ao seu redor. A tensão na sala era elétrica,
E Clara estava petrificada, encarando o chão como se o mundo estivesse desabando. Clara, o que você escondeu de mim? Ele murmurou, sua voz quase um fio. O olhar dela levantou e encontrou o dele, e a dor que havia lá fez o peito dele doer como uma ferida aberta. Porque eu sou filha de uma família que você nunca acreditou que existisse. Eles estão atrás de mim porque sou a peça-chave de algo muito maior, ela declarou. E Henrique sentiu que a realidade ao seu redor estava se distorcendo. Uma peça-chave? As forças do passado, aquelas que pareciam completamente insignificantes, agora estavam se erguendo como sombras. Ele olhou para Guto, então para os homens de preto, e finalmente para a mulher enigmática que havia rompido o silêncio. O que isso significava para eles? Ele tinha que entender. Uma explosão de perguntas inundou sua mente, mas no fundo a verdade aterradora se conformava. Tudo o que ele achava que sabia sobre Clara, sobre eles, poderia desmoronar. E a vida que ele havia começado a reconstruir poderia estar se afastando mais uma vez, como areia entre os dedos. Sentindo o peso da revelação, Henrique respirou fundo. Era mais do que ele poderia suportar. Ele estava prestes a interrogar Clara novamente quando um barulho estrondoso veio de fora. A porta da frente estava batendo com força, como se alguém tentasse invadir. O destino não estava satisfeito em deixar que eles resolvessem isso tranquilamente. Henrique olhou para ela, a angústia refletida em seus olhos. Havia um abismo diante deles, e a cada batida na porta, ele sabia que a verdade se aproximava. Uma tempestade estava prestes a explodir, e o que eles fariam a partir daí? Ele não tinha ideia, mas uma coisa era clara. A luta estava apenas começando. Henrique estava paralisado, a mente girando como uma montanha-russa descontrolada. Ele olhou para Clara, então para Guto e de volta para os homens de preto que cercavam a sala. O pânico ficando mais intenso a cada segundo. O som da batida na porta ecoava como um aviso. O que estava por trás daquele inferno que havia se instalado em suas vidas? Clara, você precisa me dizer a verdade. O que mais eu não sei? Ele quase gritou, a voz tremendo. A tensão na sala era insuportável. Os gênios, ainda chorando, se esconderam atrás dele, buscando segurança. Clara, assustada, parecia prestes a responder. Mas então, algo mudou. A mulher de sobretudo longo passou a mão pelo cabelo e olhou diretamente para Henrique. Você realmente acha que pode salvar Clara? Você não tem ideia do que está em jogo. O tom dela era frio, cortante como vidro. E com isso, a atmosfera, que já era pesada, se tornou sufocante. Guto avançou um passo, seu olhar determinado. Esses homens não a levarão. Ele estava buscando desespero, mas a firmeza em sua voz soava vazia diante da ameaça que se aproximava. Então o inesperado aconteceu. Enquanto todo mundo estava distraído, um terceiro grupo irrompeu pela porta dos fundos. Eram 3 pessoas, armadas e com expressão ameaçadora. "Estamos aqui para Clara!" gritou um deles, e o eco da voz parecia cortar o ar. Henrique piscou, tentando processar. O que era aquilo? Os homens de preto pararam e se entreolharam. Havia uma tensão palpável no ar, e a sala parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Guto, Bará e a mulher de sobretudo se encararam com um olhar que dizia tudo, como se estivessem em um jogo de xadrez mortal. Todos cientes de que o próximo movimento poderia ser fatal. "Você não pode me levar de volta!" Clara gritou, seu tom desesperado e forte ecoando pela mansão. Henrique sentiu seu coração pesar. O que estava acontecendo realmente? Ele fez uma pausa, enquanto os novos intrusos olhavam para ele com expressões de reconhecimento. "Henrique!" Um dos homens falou, seus olhos se arregalando com um misto de surpresa e talvez raiva. "Você a conhece?" perguntou um dos homens de preto. Sua voz estava tensa. Foi como se uma bomba tivesse estourado dentro dele. O olhar de Clara se encheu de medo. "Ana, você não deveria estar aqui." Clara disparou, e Henrique sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Ana? Quem é essa mulher? O que ela tinha feito para provocar tamanha reação?" Então tudo se desenrolou rapidamente. Ana, a mulher de cabelos longos e um passado ominoso, olhou diretamente para Clara. "Você me prometeu que não voltaria. Você não entende o que está em jogo aqui." "Mas eu sou livre agora," Clara retrucou. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. A dor e a raiva se misturando em seu rosto. Henrique sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação estava ali, nas entrelinhas. O que mais Clara escondia? "Clara, você sabia que ela estaria aqui? Que você e ela têm alguma conexão?" Ele não conseguia entender. "Clara não é quem você pensa que é."
Ela não é apenas uma mulher qualquer, Ana disse, o tom quase acusatório. Ela faz parte de algo maior, do qual não pode escapar. Os homens de preto estavam agora em um dilema. Eleanor e sua equipe olhavam para Clara, em busca de um sinal, enquanto o culto estava paralisado, sem saber o que fazer. O tempo parecia se arrastar, e o choque se instalou em Henrique. Ele não queria acreditar. Isso não pode ser verdade, ele gritou, a dor no peito se intensificando. Mas a voz dentro dele sussurrava que sim. E então, em um movimento rápido, Guto avançou e desarmou um dos homens de preto, enquanto o caos assumiu o controle. Mas o que realmente afetou Henrique foi o olhar de Clara. Ele viu algo quebrar dentro dela. Um lamento, um grito silencioso que parecia ecoar por suas veias. Enquanto as luzes piscavam de uma maneira frenética e a situação se tornava cada vez mais perigosa, o chão se abria sob ele, revelando um abismo de segredos. Que mais estava por vir? O que a verdade realmente significava para eles? E se Clara não fosse a única que tinha segredos a esconder? Eu não sei o que você está pensando que eu sou, murmurou Clara, a voz tremulando. E com isso, Henrique sentiu que o universo estava desmoronando ao seu redor. A única coisa que sabia com certeza era que tudo estava prestes a mudar. E a única pergunta que restava era até onde ele iria para entender essa nova realidade. Henrique estava paralisado, a mente girando como uma montanha-russa descontrolada. Ele olhou para Clara, então para Guto e de volta para os homens de preto que cercavam a sala, o pânico ficando mais intenso a cada segundo. O som da batida na porta ecoava como um aviso. O que estava por trás daquele inferno que havia se instalado em suas vidas? Clara, você precisa me dizer a verdade. O que mais eu não sei? Ele quase gritou, a voz tremendo. A tensão na sala era insuportável. Os gênios, ainda chorando, se esconderam atrás dele, buscando segurança. Clara, assustada, parecia estar prestes a responder, mas então algo mudou. A mulher de sobretudo louro passou a mão pelo cabelo e olhou diretamente para Henrique. Você realmente acha que pode salvar Clara? Você não tem ideia do que está em jogo. O tom dela era frio, cortante como vidro. E com isso, a atmosfera que já era pesada se tornou sufocante. O culto avançou um passo, seu olhar determinado. Esses homens não a levarão. Ele estava buscando o desespero, mas a firmeza em sua voz soava vazia diante da ameaça que se aproximava. Então, o inesperado aconteceu. Enquanto todo mundo estava distraído, um terceiro grupo irrompeu pela porta dos fundos. Eram 3 pessoas, armadas e com expressão ameaçadora. "Tamo aqui pra Clara!" gritou um deles, e o eco da voz parecia cortar o ar. Henrique piscou, tentando processar. O que era aquilo? Os homens de preto pararam e se entreolharam. Havia uma tensão palpável no ar, e a sala parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Guto, Barat e a mulher de sobretudo se encararam com o olhar que dizia tudo, como se estivessem em um jogo de xadrez mortal, todos cientes de que o próximo movimento poderia ser fatal. "Você não pode me levar de volta!" Clara gritou, seu tom desesperado e forte ecoando pela mansão. Henrique sentiu seu coração pesar. O que estava acontecendo realmente? Ele fez uma pausa, enquanto os novos intrusos olhavam para ele com expressões de reconhecimento. "Henrique?" Um dos homens falou, seus olhos se arregalando com um misto de surpresa e talvez raiva. "Você a conhece?" perguntou um dos homens de preto, sua voz estava tensa. Foi como se uma bomba tivesse estourado dentro dele. O olhar de Clara se encheu de medo. "Ana, você não deveria estar aqui." Clara disparou, e Henrique sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ana? Quem era essa mulher? O que ela tinha feito para provocar tamanha reação? Então, tudo se desenrolou rapidamente. Enquanto todo mundo estava distraído, um terceiro grupo irrompeu pela porta dos fundos. Eram 3 pessoas, armadas e com expressão ameaçadora. "Tamo aqui pra Clara!" gritou um deles, e o eco da voz parecia cortar o ar. Henrique piscou, tentando processar. O que era aquilo? Os homens de preto pararam e se entreolharam. Havia uma tensão palpável no ar, e a sala parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Guto, Bará e a mulher de sobretudo se encararam, com um olhar que dizia tudo, como se estivessem num jogo de xadrez mortal, todos cientes de que o próximo movimento poderia ser fatal. "Você não pode me levar de volta!" Clara gritou, seu tom desesperado e forte ecoando pela mansão. Henrique sentiu seu coração pesar. O que estava acontecendo realmente? Ele fez uma pausa, enquanto os novos intrusos olhavam para ele com expressões de reconhecimento. "Henrique?
Um dos homens falou, seus olhos se arregalando com um misto de surpresa e talvez raiva. Você a conhece? Perguntou um dos homens de preto. Sua voz estava tensa. Foi como se uma bomba tivesse estourado dentro dele. O olhar de Clara se encheu de medo. Você não pode levar Clara, Guto gritou, avançando. Mas Henrique não conseguia se mover. A verdade batia à sua porta como uma tempestade. O que mais Clara escondia? O que mais ele não sabia sobre ela? Você precisa entender, continuou o homem, agora olhando diretamente para Henrique. Clara é a chave. Ela não pode sair assim. O mundo de Henrique começou a girar. Cada palavra atingindo como socos. A chave para quê? Ele estalou, antes que a raiva tomasse conta. Mas a resposta estava nos olhos de Clara. Um mar de pânico e realização. Ela sabia que a lupa estava além deles. Então, antes que alguém pudesse reagir, a mulher de sobretudo puxou um objeto do bolso, um pequeno dispositivo que emitiu um brilho intenso. Vocês têm 3 segundos para decidir, gritou, e a sala parou. O tempo parecia escorregar entre os dedos de Henrique. Clara! Ele gritou, enquanto os gêmeos se agarravam a ele chorando. Mas não foi a voz dele que alcançou. Clara se virou para Guto, e os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Um momento de tristeza profunda que cortou o coração dele. Era como se, no fundo, ela já soubesse o que estava por vir. Eu não posso voltar, Guto, disse ela, sua voz trêmula. E então, no ato impensado, Clara deu um passo à frente, determinando seu destino. Henrique sentiu um nó na garganta. O que ela estava fazendo? Eu vou com eles, declarou. E cada letra de uma facada no coração dele. Não, Clara, não! Gritou Henrique, mas suas palavras eram em vão. A tempestade se armava, e enquanto o novo grupo se aproximava, uma explosão dentro da casa fez tudo tremer. As paredes vibravam e o chão balançava. Um grande barulho ecoou, e Henrique olhou ao redor, em choque. O ambiente estava se desintegrando. Clara! O grito dele ressoou enquanto o mundo ao redor deles caía em desordem. Ele viu a figura de Clara se afastando. A luz da explosão refletindo nos olhos dela, enquanto os novos intrusos a puxavam. E naquele segundo, tudo pareceu simples. A verdade que ele tanto buscara poderia ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. O chão desabando sob seus pés, o coração disparando. Henrique percebeu que tudo o que acreditava poderia ruir em frações de segundo. A luz que se apagava na mente dele fez com que a realidade se distorcesse. O que mais estava por vir? Ele sabia que o que estava a caminho não era apenas uma luta pela vida, mas uma batalha de vidas inteiras que ele nunca soube que estavam em jogo. E a pergunta que pairava no ar aguardava a resposta. Quem era realmente Clara? Henrique sentiu seu coração disparar enquanto Clara se afastava, a luz da explosão refletindo em seu desespero. Ele estava prestes a gritar novamente quando os novos intrusos, armados e decididos, se aproximaram. O som da casa desmoronando ecoava em seu ouvido, mas tudo o que? Não pode! Não é seguro! Sua voz soava como um eco em um túnel. O olhar dela, cheio de dor e confusão, respondia mais do que as palavras poderiam expressar. Então, num momento inesperado, tudo mudou. O homem que parecia o líder dos novos intrusos, uma figura imponente e calma, inclinou a cabeça. Clara, nós sabemos a verdade. Você precisa lembrar. As palavras dele pararam o tempo. Lembrar? Que mais ela estava escondendo? Henrique queria gritar. Queria saber a verdade, mas a expressão de Clara mudara. Uma mistura de medo e reconhecimento. Não, vocês não podem estar aqui. Ela olhou para os homens de preto, depois para os que acabavam de entrar. O ar estava carregado de tensão, como se um fio prestes a se romper o cercasse. É hora de você voltar para casa, disse o líder num tom que fazia tremer. Os olhos de Clara brilharam, mas não por esperança. Você não entende. Eu sou outra pessoa agora. A declaração saiu como um sussurro, mas Henrique sentiu a gravidade dessas palavras. E foi então que tudo tomou um rumo sombrio. A mulher de sobretudo, que até aquele momento estava em silêncio, puxou um dispositivo do bolso novamente, mas ao invés de apenas emitir luz, começou a piscar violentamente. A verdade não pode ser detida, ela gritou, e o efeito do botão fez com que uma série de flashes e gritos ecoassem pela sala, enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo. No meio do caos, Clara caiu ao chão, as sombras a envolvendo, e um grito profundo escapulindo de sua garganta. Não! Não!
Lembre-se, Clara, você não é só isso. A voz do líder parecia um eco de uma memória perdida. E naquele instante, todas as luzes começaram a piscar e, de repente, tudo ficou em silêncio. O silêncio era ensurdecedor. E então, uma imagem começou a se formar diante deles. As paredes da mansão pareciam ganhar vida, revelando fotos antigas, cenas de Clara em locais que ele nunca tinha visto, vestida com trajes de épocas passadas. As imagens mostravam Clara em momentos diferentes, mas com os mesmos olhares. Clara era mais do que aparentava. Henrique ficou imóvel. Era como se cada foto fosse uma facada em seu coração. Porém, a maior surpresa não eram as imagens. Era o reconhecimento da última foto. Ele sentiu seu mundo tremer sob seus pés. Naquela imagem, Clara estava ao lado de um homem que Henrique conhecia bem. Era seu pai. Uma revelação devastadora. Clara era parte de uma história que ele nunca imaginara. A conexão deles era mais profunda do que uma simples escolha de amor. A verdade sobre Clara não era apenas sobre ela, mas sobre a família de Henrique. Uma linha de sangue, um passado repleto de segredos. Os gêmeos estavam em choque, e ele podia sentir a ansiedade crescendo neles. A mansão ao redor parecia um labirinto de mistérios e traições. Era como se tudo o que ele achava que sabia tivesse sendo despedaçado diante de seus olhos. Henrique, eu não sabia. Não sabia que você era. Clara murmurou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vindo de um lugar de dor e confusão, a verdade atingia com uma força avassaladora. O que tudo isso significava para eles? O líder dos intrusos se aproximou novamente. É hora de você reclamar sua identidade, Clara. Não fuja de quem você realmente é. E no meio da confusão, Henrique se deu conta de que estava em pé na linha entre o amor e a traição. O que realmente significava estar junto de Clara, agora que conhecia seu passado? O ambiente se tornava ainda mais insuportável com o peso da nova revelação. Ele sentiu uma onda de pânico e desespero. As paredes da mansão pareciam conspirações vivas, e o destino dele, de Clara e dos gêmeos, estava sombramente entrelaçado em algo muito maior e mais perigoso. E ao olhar nos olhos dela, Henrique compreendeu que naquele momento crítico, nada seria o mesmo. O que mais estava escondido? O que mais ele desenterrou ao descobrir quem Clara realmente era? A tempestade que se aproximava era apenas o começo. E em meio a tudo isso, ele se perguntava se poderia proteger todos ao seu redor ou se a verdade seria sua maior arma. Enquanto isso, a sirene distante soava, um presságio de que o caos estava apenas começando. Henrique estava paralisado e a revelação se desenrolava como uma bomba em sua mente. Clara era parte de algo maior, algo que ele nunca poderia ter imaginado. Os sentimentos de confusão e medo misturavam-se com a urgência do momento. O silêncio na sala parecia estar carregado de significados ocultos. O líder dos intrusos olhava para Clara de uma forma que fazia o coração dele disparar. Lembre-se, Clara, não fuja. Você pertence a este mundo, o homem falou. E o olhar de Clara, que estava quase perdida em desespero, se iluminou por um breve instante. Enquanto tudo isso ocorria, um grito surdo e estrondoso ecoou pela casa, como se o próprio chão tivesse se rebelando. As paredes da mansão começaram a tremer, e o ar ficou pesado, como se algo ameaçador se aproximasse. O grupo pareceu hesitar, e Henrique sentiu que o tempo estava se arrastando numa lentidão agonizante. Clara, o que está acontecendo? Sua voz saiu quase como um sussurro entre a poeira que começava a se levantar. Ele olhou para ela, buscando uma resposta que não vinha. Era como se o mundo tivesse parado e só eles existissem ali. Mas era aí que uma figura conhecida apareceu ao fundo, envolvida na fumaça que se dispersava rapidamente. Era Beatriz, sua mãe. Henrique ficou tão surpreso que quase deixou de respirar. Mãe? O nome saiu de seus lábios e um misto de incredulidade e esperança. Mas ao mesmo tempo, a expressão dela era de preocupação profunda. Vocês não podem fazer isso. Não podem levar Clara. Beatriz gritou, seus olhos fixos na filha. No entanto, o que deveria ser um momento feito de alegria se transformou em um pesadelo. Um dos homens se virou, e a ira em seu olhar era claríssima. Você não deveria estar aqui. Beatriz, seus olhos se arregalaram. Eu fiz o que tinha de fazer. Clara, você precisa saber. Você não é apenas quem você acha que é. As palavras dela soaram como um trovão, e a tensão na sala aumentou ainda mais. O choque se espalhou por todos como eletricidade. Henrique estava paralisado entre a dor e a confusão. Do que você está falando? Clara perguntou,
e a agonia em sua voz era palpável. O silêncio era opressivo, e tudo que Henrique conseguia ouvir eram os batimentos acelerados de seu coração. Clara, deixa as verdades escondidas para trás. Este é o seu momento de liberdade. Beatriz respondeu, mas enquanto falava, a mansão pareceu tremer violentamente, como se tivesse sob ataque. No instante em que ambos os grupos de homens se preparavam para atacar, uma luz ofuscante rompeu pela sala. Foi como estar no centro de uma tempestade. O brilho engoliu tudo. O chão desapareceu sob eles e Henrique sentiu um puxão, como se estivesse sendo arrastado para trás. A luz pulsava e o caos parecia dançar ao seu redor. E então, em um movimento inimaginável, tudo mudou para Henrique. Ele viu seu passado, cada memória envolvendo-o. Viu seu pai em momentos de raiva, e não a imagem que lembrava. Ele percebeu que todos os sentimentos de insegurança que vinha guardando durante todos aqueles anos estavam ali, exibindo-se. Quando a luz finalmente se extinguiu, uma nova figura estava diante deles. Uma mulher mais velha, que exalava uma presença aterradora. Seus olhos tinham o mesmo brilho que os de Clara. Clara, você não é só uma criança perdida no mundo. Você é a chave. Você precisa decidir. Havia outra verdade, algo maior acontecendo, que nem você consegue imaginar. E isso começa com você e termina com o que você realmente deseja. Ela disse, e o tom de sua voz fez Henrique sentir um frio na espinha. A sala encheu-se com um estrondo, e a pressão do momento envolveu a todos. Henrique olhou de novo para Clara, desejando entender o que ela realmente era. E mais importante, quem era Beatriz? As perguntas surgiram como fogo em sua mente. No entanto, a única coisa que Henrique conseguia perceber naquele momento era que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O que mais eles iam descobrir? E até onde estariam dispostos a ir para lidar com a verdade? Clara estava em choque. As imagens brilhantes na parede eram como uma tempestade em sua mente, e o peso das palavras de sua mãe reverberava em seu coração. O tempo parecia suspenso. Todo o caos ao redor dela não importava mais. Quando ela olhou para Henrique, viu um homem dividido entre o amor e a dor. Ele estava ali, presente, mas as feridas do passado estavam emaranhadas entre eles, como uma rede apertada. Você é a chave, Clara. As palavras ecoavam na sala, e o homem imponente na frente dela parecia carregar toda a carga do mundo nas costas. Ela não sabia se tinha forças para lidar com isso agora. Queria ser livre, mas essa liberdade obrigava-a a confrontar verdades que não estava pronta. Entre os sussurros e os olhares apressados, a casa em ruínas parecia refletir a agonia que se desenrolava em seu coração. Os gênios, com olhares assustados, se agarravam a Henrique. Ele, percebendo a vulnerabilidade deles, decidiu que não podia deixar Clara ir. Precisava salvar a mulher que havia trazido alegria em meio à dor. Não deixarei você ir, Clara! O grito dele feriu o silêncio pesado. O ar parecia eletrificado, e todos olhavam para ele como se esperassem uma decisão. Clara sorriu tristemente, um sorriso carregado de compreensão. Henrique, eu sou mais do que você imagina. Meus laços vão além de nós, mas não posso deixar você se perder nessa luta. As lágrimas brilhavam em seus olhos. Aquela era a hora da verdade, e a pequena luz que se acendera entre eles parecia tremer com a intensidade do momento. Nesse instante, a mulher de sobretudo levantou a mão e um novo brilho escapuliu do dispositivo que tinha. Uma onda de energia pulsou pela sala e os homens de preto hesitaram. Agora é a sua escolha, Clara. Entre o que você quer e o que precisa ser feito. Henrique sentiu seu coração apertar. Ele queria lutar, mas o que significava lutar contra o destino? Clara sempre fora parte dele, e a ideia de perdê-la era como se a terra estivesse desmoronando sob seus pés. Vamos enfrentar isso junto, Clara. Esqueça tudo, vamos seguir o nosso caminho. A mulher ao fundo interrompeu. Se for escolher, faça-o agora. E nesse momento, os olhos de Clara brilharam com uma determinação que há muito lhe mostrava. Eu não irei voltar. Esse lugar, essa vida, não são para mim. Mas preciso de você, Henrique, para enfrentar de vez o que está por vir. Então vamos juntos. Ele estendeu a mão, a oferta de um laço que não seria quebrado. Ela hesitou por um instante, e a sala parecia ondular ao redor deles. Tudo o que sabiam e amavam se concentrava naquele toque. Quando suas mãos se tocaram, uma luz intensa envolveu o ambiente, e em meio à explosão de sensações, Henrique viu flashes do futuro. Eles juntos, superando barreiras, construindo um novo lar, aninhando-se em histórias de recomeço, enquanto as sombras do passado desapareciam.
Ele nunca havia sentido algo tão poderoso. Mas enquanto a luz se intensificava, um novo rugido ressoou. Era o som de uma batalha se aproximando. E a casa tremeu. Clara e Henrique sabiam que a luta pela verdade estava longe de terminar. O que mais estava à espreita no horizonte? Uma nova era estava surgindo, mas as respostas sobre quem realmente eram ainda precisavam ser descobertas. Vamos, junto! É hora de descobrir a verdade! Gritou Clara. E com isso, quando o brilho a envolveu, Henrique soube que não havia volta. E enquanto a explosão de luz os consumia, a dúvida pairava. Até onde iriam para realmente entender seu lugar nesse turbilhão? O futuro estava em aberto, e a jornada mal havia começado. Se você chegou até aqui, não se esqueça. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhum detalhe das próximas histórias. Esmague o botão de like para dar aquela força e alimentar nosso algoritmo. Não hesite em inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse encerramento. Ah, e não perca mais tempo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Vamos junto. Sua participação faz toda a diferença.